Olá, eu sou Renos Vakis, economista sênior do Banco Mundial e seu anfitrião de Acelerando o Desenvolvimento. Ideias para Impacto. Este não é um podcast comum, é uma conversa impulsionada por IA, trazida a você pelo Instituto do Banco Mundial para o Desenvolvimento Econômico, onde desvendamos as pesquisas mais recentes com um objetivo em mente: transformar grandes ideias em impacto no mundo real. Vamos começar. Obrigado pela introdução, Renos. Eis um número difícil de ignorar. Quase 99% das pessoas no mundo inteiro respiram um ar que não se adequam aos padrões de segurança. Isso significa que quase todo mundo nos ouvindo agora estão sendo afetados. Bem-vindos ao terceiro episódio da nossa minissérie sobre o Relatório de Desenvolvimento Mundial 2025, Padrões para o Desenvolvimento, onde exploramos este relatório com mais detalhes. Hoje, vamos nos focar nos capítulos 6, 7 e 8, e no que eles revelam sobre os sistemas ocultos por trás de resultados como este. É realmente uma sessão fascinante. O tema central aqui é como as normas funcionam como uma arquitetura subjacente do desenvolvimento. Estamos falando aqui das regras que modelam tudo desde o ar que respiramos até a forma como governos locais constroem escolas. Exato, e o relatório utiliza uma estrutura muito clara para isso. Defende que as normas podem ou ser um trampolim para o progresso ou uma camisa de força que sufoca o crescimento. Tudo depende de como são aplicados no mundo real. Com certeza. E a escala do que estas normas gerem é impressionante. Por exemplo, o relatório observa que quase 99% das pessoas em todo o mundo expiram um ar que não é recomendado pelas diretrizes da Organização Mundial de Saúde. 99%. Isso significa essencialmente que praticamente todo mundo ouvindo o nosso programa está afetado por este problema. E é mesmo. Quando olhamos para o lado do setor público, o setor público global emprega 373 milhões de pessoas. É uma força de trabalho massiva que depende de vastos sistemas burocráticos para traduzir políticas em ações. Isso nos leva diretamente à primeira grande lição de política do capítulo 6. Ele explora esta ideia de uma falta de conformidade. A maioria das pessoas assume que adotar uma norma internacional rigorosa resolve automaticamente um problema, mas os dados mostram que não é bem assim. Sim, a realidade é bem diferente. Muitos países de renda baixa e média limitam-se a copiar e colar normas internacionais altamente exigentes sem terem a capacidade local para cumpri-las. Então a regra existe no papel, mas não funciona realmente na prática. Exato. Tanto os países de renda menor quanto os de renda maior adotam padrões legais igualmente rigorosos para partículas finas, conhecidas como PM2.5, assim que os padrões são estabelecidos. Mas os países de menor renda muitas vezes não conseguem aplicá-los. Isso cria uma enorme lacuna de conformidade, deixando os níveis reais de poluição perigosamente altos. Agora faz todo sentido. É difícil controlar o que não se mede. O relatório aponta que apenas 4% dos governos africanos e 7% dos governos asiáticos fornecem dados confiáveis sobre a qualidade do ar. E sem esses dados, fiscalizar é impossível. Além disso, quando as normas variam muito entre regiões, as consequências muitas vezes recaem sobre as populações mais pobres. Há um exemplo muito específico no relatório sobre vazamento de poluição. Em 2009, os Estados Unidos tornaram mais rigorosas as suas regras para descartar baterias. Sim, essas mudanças de políticas, embora bem intencionadas, simplesmente empurraram a indústria de reciclagem de baterias para o outro lado da fronteira, para o México. Como consequência direta, houve um aumento de 21% nas taxas de baixo peso ao nascer, perto dessas fábricas de reciclagem mexicanas. Isso é um lembrete cruel de como estas políticas afetam vidas humanas. Uma futura mãe em um país paga o preço por um padrão fragmentado em outro. É exatamente por isso que o relatório defende a adequação da capacidade à ambição. As normas devem ser adaptadas às realidades locais para funcionarem de verdade. A China teve uma história de sucesso notável nesta frente em sua guerra contra a poluição. Certo, eles não se limitaram a redigir uma norma rigorosa e torcer pelo melhor. Exatamente. Eles aliaram as suas normas nacionais à monitorização automatizada, à divulgação rigorosa de dados e à responsabilidade oficial.
Criaram um sistema por completo. E os resultados surgiram rapidamente. Em 5 anos, essa abordagem abrangente reduziu os níveis de PM2,5 em 40%. 40% em apenas 5 anos. É isso que acontece quando as normas correspondem à capacidade de aplicá-las. Outra solução excelente do capítulo 8 é o uso de normas escalonadas. Eu li sobre isso. Trata-se de abandonar um sistema rígido de aprovação ou reprovação. O relatório destaca o programa Grow with Standards da Ruanda. E esta é a parte que eu adoro. A Ruanda ajudou mais de 1.000 micro, pequenas e médias empresas. Em vez de fechá-las por não cumprirem as normas internacionais, o programa permitiu-lhes melhorar progressivamente suas práticas ao longo do tempo, até conseguirem atingir essas normas. Esse parece um caminho muito mais sustentável. Vamos passar para o capítulo 7, que analisa a estrutura oculta do próprio Estado. Esta parte redefine fundamentalmente o desperdício governamental. Realmente o redefine. A maioria das pessoas assume que quando os governos falham na entrega de bens públicos, a causa raiz é corrupção direta ou subornos. Mas os dados apontam, em vez disso, para a má gestão organizacional. Em Gana, os governos locais têm a tarefa de construir infraestruturas críticas, como escolas e banheiros. No entanto, 1 em cada 3 desses projetos nunca acaba sendo concluído. Pense no que isso significa na prática. Uma comunidade esperando uma escola nova, mas as crianças nunca chegam a entrar naquela sala de aula. E isso desperdiça quase 20% do investimento público. O relatório diz claramente que este desperdício é impulsionado principalmente por dados imprecisos, falhas no planejamento e atrasos nos pagamentos. É uma simples quebra na estrutura básica do governo. E isto não é apenas um problema em países em desenvolvimento. Vemos uma má gestão semelhante em países ricos. Com certeza. Por exemplo, o governo federal dos Estados Unidos. Uma análise de mais de 122.000 licitações revelou atrasos enormes. Sim, os números aqui são impressionantes. Projetos que deveriam durar 244 dias levaram, na verdade, 486 dias. Os custos excedentes aumentaram os preços iniciais de 65,2 bilhões de dólares para 103,9 bilhões de dólares. A solução aqui é uma melhor governança. Passar da tradicional regra de ouro intuitiva para a gestão por padrões. Os governos precisam de métricas mensuráveis para a maneira como contratam, pagam e adquirem, substituindo preconceitos pessoais por dados reais. Também precisam de padrões para garantir a qualidade dos procedimentos administrativos, assegurando que ações burocráticas corretas sejam tomadas. E quando ligamos ações burocráticas a resultados mensuráveis, a eficiência dispara. No Punjab, Paquistão, a implementação de remuneração por desempenho para cobradores de impostos aumentou a receita fiscal em cerca de 40% em apenas 2 anos. É exatamente o mesmo princípio na educação. Em Andhra Pradesh, na Índia, oferecer bônus aos professores ligados às notas dos alunos em testes melhorou os resultados de aprendizado em todas as disciplinas. Mas aqui está a parte complicada para os formuladores de políticas. É fácil criar mais e mais regras. O relatório alerta para o perigo da sobrecarga administrativa. Esse é um ponto de fricção muito real. O plano parece simples, mas a realidade muitas vezes acaba sendo uma odisseia burocrática. Atualmente, burocratas dedicam 20 a 30% do seu tempo de trabalho estritamente a tarefas de conformidade, como o registro de dados. O que, obviamente, tira o seu tempo da prestação propriamente dita de serviços. Então, o objetivo tem que ser uma calibração inteligente. Exatamente. Dados de 39 países revelam uma tendência fascinante. À medida que as nações enriquecem, elas tornam os prazos legais para pagamento de fornecedores mais curtos e rigorosos. Porém, mantém a percentagem real de pagamentos pontuais relativamente constante. Isso prova que estão ajustando a exigência das regras à capacidade operacional do Estado. É tudo uma questão de encontrar esse equilíbrio. Agora, ao olharmos para o futuro global no capítulo 8, torna-se claro que a definição de padrões é incrivelmente desigual a nível global. Realmente é.
Para garantir que as normas funcionem como um trampolim, os países de renda baixa e média devem ter um lugar à mesa. Atualmente, os países de renda elevada enviam entre 30 e 60 vezes mais delegados para reuniões internacionais de padronização do que os países de renda mais baixa. Esse desequilíbrio precisa mudar. Precisamos de uma diversidade de vozes para lidar com as ameaças globais emergentes que enfrentamos. A comunidade global deve definir normas de forma proativa para estas ameaças antes que os desgastes se tornem irreversíveis. A inteligência artificial é o exemplo perfeito desta policrise. É previsto que a inteligência artificial não regulamentada leve a demanda de eletricidade dos centros de dados a 945 terawatts-hora anuais até 2030. 945 terawatts-hora. O relatório observa que essa quantidade equivale aproximadamente a todo o consumo anual de energia do Japão. É um desafio enorme. Os formuladores de políticas devem se engajar ativamente em fóruns internacionais e investir com força em sua infraestrutura nacional de qualidade. E, acima de tudo, precisam encarar as normas de forma diferente. Elas não são apenas ordens rígidas. Quando são devidamente calibradas, são ferramentas flexíveis para a melhoria contínua da sociedade. Se acertarmos a arquitetura oculta, podemos construir um futuro muito mais resiliente. E se a discussão de hoje sobre a qualidade do ar despertou seu interesse, nós exploramos este tema com mais profundidade em um episódio anterior, o episódio 27. Monitoração, Gestão e Mercados. Ferramentas para ar limpo. Parte 1. Monitoração. Ele analisa de mais perto como sistemas de medição e de dados formam a base para que as normas funcionem na prática. É um excelente acompanhamento para este episódio, especialmente se tiver curiosidade sobre como algo tão técnico quanto a monitoração pode moldar resultados no mundo real. Passo a palavra, Renos. Obrigado por se juntar a nós. Você pode encontrar o relatório completo em nosso site. Basta seguir o link na descrição. Assine para ser o primeiro a saber sobre os próximos episódios. E antes de ir, como você planeja colocar em prática o que aprendeu? E que tópicos você gostaria que explorássemos em seguida? Gostaríamos muito de saber. Até lá, adeus.